Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar aqui a profissão de cada um dos 22 arcanos maiores do tarô e justificar por que eu estou dando essas profissões para cada um deles. Renan, de onde você tirou isso? Daqui, ó, dessa cabeça aqui, ó, essa testa, gente, não é grande à toa, gente, tem um cérebro muito grande aqui, tem espaço para pensar em muita coisa, inclusive em coisas nesse sentido, tá? Então, se você quer conhecer um pouco mais esses 22 arcanos maiores por uma perspectiva diferente, temos aqui 22 profissões, tá? Que vão fazer você refletir a respeito de por que cada arcano trabalharia com isso ou com aquilo. Ou melhor ainda, por que esse arcano não pode ser outra profissão? Ou essa profissão que você falou, sei lá, para o arcano do carro, não cabe em outro arcano. E é para isso que existe essa parte aqui debaixo do vídeo chamada de comentários, para que vocês comentem, interajam, criem suas listas de profissões para cada um dos arcanos, comentem que vocês concordam e que vocês discordam desse vídeo, tá? Essa é a parte mais importante daqui, esse é o charme do canal, que é uma comunidade muito respeitosa, que gosta de comentar. Então o negócio vai ficar bom aqui embaixo, não é nem aqui no vídeo, mas é embaixo nos comentários. Eu vou responder todos os comentários que chegarem, tá? Como eu sempre faço. Então, estou aguardando aqui as impressões de vocês, tá? Então, prepara uma pipoca que o vídeo não vai ser tão curto, tá? E vamos começar. Bom, vamos lá. Então, começando por esse arcano maravilhoso, que é o louco, né? Todo mundo gosta do louco, né? Qual que seria a profissão dele? Eu separei aqui uma profissão que é um artista de rua. Um músico de rua, algum artista que fica fazendo malabarismo nos semáforos, alguém que faz as suas artes ali de aquelas pulseiras, brincos para vender na rua, na praia, em São Tomé das Letras, enfim. Esse é o espírito do louco. Por quê? Porque é um tipo de vida, um tipo de profissão viva, que não tem rotina. Você cria seus horários. O louco é aquele cara que fala assim, eu não estou a fim de trabalhar hoje, então não vou trabalhar. Se ele trabalha CLT, esse pobre coitado aqui, não vai dar certo, porque o patrão vai falar, você chegou atrasado, chegou mais cedo, depois você ficou uma semana sem trabalhar, depois você trabalhou o dobro. Como assim? É assim que o louco funciona, tá? E de louco todo mundo tem um pouquinho, né, gente? Convenhamos, eu tenho até bastante. Então, eu acho que a profissão ideal, entre aspas, tá, para esse louco, seria algo nessa linha de ser um artista de rua, porque ele é uma carta associada também com artes, com criatividade, com leveza, com poesia, né, com a arte de maneira geral. E ele não se importa em ter a comodidade, o conforto de um trabalho, né, tudo certinho, com ar-condicionado. Não, o louco ele é aventureiro, então faz todo sentido aqui para mim. Lembrando, gente, não é porque saiu louco, o cara é artista de rua. Não, não é isso, tá? Se você acha que é assim, você não entendeu como o tarô funciona. O tarô é muito mais orgânico do que isso. Então, todas as profissões que eu falar aqui hoje é uma profissão que se encaixa nesse arquétipo. Tem tantas outras que poderiam ser o louco, tá bom? E é exatamente isso que eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Já comenta agora qual profissão se daria para esse arcano aqui e por quê. Vamos seguindo então, arcano 1, o mago. E para o mago eu coloquei jogador de futebol. Eu sei que é muito específico, mas como eu falei, não é a única profissão do mago, né? Mas é uma profissão que acho que daria muito certo para ele. Por quê? Porque o mago é muito ativo, ele é de muito movimento, é uma carta de querer fazer acontecer, né? Fazer movimentos físicos, né? Muitas vezes associado ao trabalho físico também, o mago. Então, jogador de futebol é um cara que vai ter que ter um condicionamento físico, um preparo físico muito bacana, né? É uma profissão que as pessoas geralmente começam novas, né? Ou seja, o mago também mostra um neófito, né? Alguém que está se iniciando, por exemplo, numa escola inicial. Então, não é à toa que ele é o número 1 aqui, numa escola iniciática, né? Perdão, falei errado, uma escola iniciática. Então, ele até as roupas que ele usa é as roupas de quem se inicia ali nos Rosa Cruz, se eu não me engano, né? Não, Rosa Cruz não, na Golden Dawn, né? Enfim, então ele tem esse aspecto de jovialidade, de dedicação, de trabalhar e tudo mais. E ele é uma carta muito performática, tá? Então tem tudo a ver também com um jogador de futebol que tem que fazer os pequenos detalhes ali para aprender um pouquinho a mais, ou por vezes, por que não, até mesmo se exibir um pouquinho também durante a partida. Típico do mago também, tá? Então acho que tem tudo a ver com ele. Vamos seguir? A sacerdotisa número 2 do tarô. E essa aqui eu acho que está muito simples, porque eu coloquei a profissão de bibliotecária para essa sacerdotisa. Duas características muito importantes da sacerdotisa: o conhecimento e o silêncio. Eu acho que essa aqui ninguém vai discordar, né? Vocês podem discordar do louco, do mago, mas nessa eu acho difícil, porque realmente ela tem muito a ver com o conhecimento. Ela está carregando aqui a Torá, que é o livro do conhecimento, nas mãos dela.
E ela tem muito a ver com o silêncio, né? A sacerdotisa, praticamente, esse desenho dela é aquela foto que a gente viu no hospital com a mulher com a mão assim, ó, silêncio, né? Na recepção do hospital. E também nas bibliotecas, né? A biblioteca é um lugar que você entra e tem uma plaquinha pedindo silêncio. O pessoal está numa atitude mais introspectiva, que é a leitura, tá? Muita gente não tem essa clareza, mas a leitura é introspectiva. É algo que você faz sozinho, que você imerge ali em algo, né? Que está sendo lido naquele momento. Diferente de um celular, por exemplo, que apesar de você estar sozinho também, você está sendo bombardeado por informações diferentes, né? A sacerdotisa aqui, ela é mais da leitura, tá? Então tem tudo a ver com ela, o trabalho de bibliotecário. A imperatriz, eu separei uma polêmica aqui para ela. Por quê? A imperatriz seria uma babá, porém, uma babá de luxo, tá? Porque ela não é qualquer uma também não, tá? Então, assim, claro, gente, eu falo essas coisas, mas por favor, não estou desmerecendo nenhum tipo de profissão, nem enaltecendo nenhum tipo de profissão, tá bom? Então, vamos manter o olhar no conteúdo aqui, tá? Então, a babá, mas é uma babá de luxo por quê? Porque a imperatriz, ela fala muito sobre exuberância, sobre prosperidade, sobre algo que brilha, que transcende, que cresce, né? Então, eu não consigo enxergar muito bem a imperatriz nesse arquétipo como aquela babá que a gente conhece muitas vezes, que acaba cobrando muito baratinho, faz ali um ganha-pão ali com o serviço de babá, trabalhando pra caramba. Não, eu vejo ela, assim, pegando as crianças mais riquinhas ali e dando um tratamento diferenciado para elas, usando a criatividade, que é uma característica da imperatriz, né? E tentando trazer isso para essa questão do cuidado com as crianças, do desenvolvimento das crianças. Então, uma babá que vai cobrar muito caro para ficar com seus filhos, mas vai valer a pena porque ela sabe o que está fazendo, ela sabe lidar com as crianças, entende o processo de crescimento e tudo mais. Vamos lembrar que é o arquétipo da mãe, tá? E aí, o que você daria de profissão para a imperatriz? Porque eu sei que muitas pessoas colocariam ela em trabalhos mais criativos ou trabalhos voltados ao lado feminino, às mulheres, né? Relações a gravidez, puerpério, enfim, várias questões assim, tá? Então eu quero saber nos comentários, tá, gente? Aqui é a parte importante, os comentários desse vídeo. O imperador. O que o imperador seria? Esse aqui é muito fácil. O imperador, ele tem a vocação para ser chefe, para ser gestor, para ser o manda-chuva, para ser o gerente de alguma coisa qualquer. Por quê? Porque ele está aqui no trono de coroa e fala: aqui em cima de mim não tem ninguém, ninguém manda aqui, né? Essa é a visão que o imperador quer trazer. Então, e assim, ele tem essas características de organização, de liderança, e não é aquela organização e liderança de quem só fala, mas de quem sabe fazer, de quem sabe agir também, tá? Então, o imperador seria um bom líder, embora, por vezes, ele possa ser muito autoritário, ele possa ser um pouquinho inflexível, ele possa ser um pouquinho rígido ou severo demais, tá? Mas ainda assim, é aquele chefe chato que é necessário, digamos assim, tá? Então, ele está ali voltado para cargos de chefia, tá? Bom, o Hierofante ou o Papa, né, que é um nome também que se dá a esse arcano, acho que o próprio nome diz. Eu coloquei ele como um líder religioso, tá? Então, independente da religião, tá? Mas ele seria aquele cara que estaria em destaque por conta do messianismo que ele carrega aqui na energia do arquétipo dele, tá? Então, é aquele cara que teria uma fala eloquente, queria, digamos assim, convencer os fiéis sobre a verdade, sobre o caminho e tudo mais, tá? Mais uma vez, não estou entendendo julgamento se é bom ou se é ruim, tá? Tem uns que adoram o Hierofante, tem outros que não gostam tanto, mas tá tudo certo. Mas é uma carta conectada com a espiritualidade, uma carta que coloca a pessoa numa posição de destaque, uma posição de falar, de ser enxergado e tudo mais, tá? Então eu diria que ele pode ser um grande líder religioso. Os enamorados. E aqui acho que começa a ficar difícil, porque aqui eu coloquei uma que talvez nem todo mundo vai sacar a princípio, que é o palestrante motivacional. É específico, eu sei. Mas eu acho que tem tudo a ver com a energia dos enamorados, né? Porque os enamorados é alguém que está ali naquele aspecto entre a dúvida e a decisão, entre a dificuldade de fazer uma escolha e de repente consegue agir pelo coração e tomar uma decisão. Para quem não sabe, esse enamorados aqui, quando a gente está olhando o Rider-Waite aqui agora, né? Quando a gente olha o tarô de Marcélia, tem um cara aqui no meio dividido em duas mulheres. Por quê? Porque antigamente, gente, um breve contexto aqui, o casamento era algo, na elite, né? Era algo combinado entre famílias. Ó, meu filho vai casar com sua filha, ok, fechou, beleza. A gente mantém nosso império, mantém nosso dinheiro.
Então o casamento por amor era algo exclusivo da plebe, era algo exclusivo do proletário. E aí começou a desconstruir isso. Então seu namorado mostrava a situação onde o cara tinha que casar com uma mulher pela cabeça, pela razão, pela família, e gostava de outra, amava outra pelo coração. E ele estava nessa dúvida: será que eu vou ponderar, vou pela razão, ou será que eu vou me jogar e vou pelo meu lado emocional? Então mostra esse momento a carta dos namorados, tá? E aqui que entra a ideia do palestrante motivacional, que é o cara que vai falar: siga o seu coração, é o cara que vai falar para você sentir o que acontece ali dentro e extrair uma resposta de dentro. Então é alguém que consegue motivar outra pessoa, por isso que eu coloquei como palestrante, tá? Alguém que consegue motivar outra pessoa a fazer algo através dessa motivação, dessa energia de paixão que está completamente associada aqui aos namorados. Então não é só aquele palestrante que vai ensinar coisas, mas é um palestrante que vai cativar pessoas, tá? Essa é a ideia. O carro, e aqui? O carro eu coloquei o cara do marketing digital, o cara que trabalha com marketing digital. Por quê? Gente, é uma profissão nova, uma profissão que está em andamento, nova entre aspas, tá? Mas uma profissão que está em desenvolvimento, que está crescendo. É a profissão do momento, digamos assim. Eu sei que existem várias ramificações, tá, gente? Copywriter, gestor de tráfego, um monte de coisa dentro do marketing digital, mas eu não quero especificar nenhuma delas. Eu quero mostrar o cara que está trabalhando com isso, ou até mesmo o cara que está trabalhando com Bitcoin, com inteligência artificial, com qualquer coisa que seja mais nova, sabe? Fazendo dropshipping, trabalhando com criptomoeda e tudo mais. Então, esses caras mais moderninhos, que sabem avançar, que sabem ver para onde o vento está soprando e falar: é para lá que eu vou. Então é aquele moleque de 16 anos que, em vez de estar buscando um emprego de atendente, balconista numa papelaria, como eu fui por muito tempo, inclusive, ele está na internet se enfiando em cursos e descobrindo como é que ganha dinheiro online, entendeu? Muitas vezes é aquele cara que larga a escola porque ganha dinheiro, que não quer fazer faculdade porque descobriu um outro caminho, tá? Então essa é a energia explosiva de avanços do carro. E lembrando também que essas questões do marketing digital e tudo mais, geralmente, né, são profissões que são exponenciais, que seus ganhos podem começar ali com 500, 600 reais por mês e de repente você está ganhando 100 mil, 200 mil num mês. É possível, tá? No digital, porque é escalável. E o carro é desses. Ele é ganancioso, ele vai buscar lá na frente, vai buscar o máximo que ele conseguir, tá? Então tem tudo a ver aqui com a energia do carro também. Seguindo, temos a força. E a força também separei uma profissão que eu não sei se as pessoas vão concordar. Eu coloquei como atleta. Sabe aqueles ginastas que vão para as Olimpíadas? Aqueles caras assim que fazem umas coisas incríveis. Por quê? Porque não é fácil fazer aquilo. Exige o quê? Uma dedicação muito profunda. Então, na verdade, qualquer profissão que exija esse tipo de dedicação pode ser encarada aqui na força. Mas convenhamos, se você for, sei lá, operador de uma máquina, se você for qualquer outra coisa, assim, você não precisa ter essa dedicação toda. Eu, por exemplo, operava plotter na minha vida, né? Fui várias profissões já. Então eu chegava lá, apertava os botões da plotter, colocava o linho ou a lona, passava as impressões, colocava, configurava o computador, o formato das coisas e fazia. Eu não precisava me dedicar tanto para aquilo. Eu chegava em casa, eu esquecia tudo, ligava Netflix, fazia o que eu quisesse, não é verdade? Agora um atleta não, cara. Um atleta, ele respira aquilo que ele faz. Você vê aqueles ginastas para fazer aqueles saltos incríveis e tudo mais. Imagina o treino, o aperfeiçoamento, o detalhamento daquilo lá. E a força gosta de desafios assim, tá? A força fala muito sobre o autocontrole da pessoa, a pessoa domar o seu leão interior e chegar nesse estado de perfeição, tá? Então, os atletas aqui, eu acho que tem tudo a ver também com a energia da força. Vamos seguir com o Eremita, arcano de 2025, meu arcano pessoal, inclusive, também, tá? Mas, rapidinho aqui, antes de falar para o Eremita, gente, se você está assistindo até agora, tem uma forma muito legal, muito barata, inclusive, de você aprender mais sobre os arcanos maiores, que é comprando o meu curso de arcanos maiores, tá? Por R$19 no momento que eu gravo esse vídeo, pode ser finalmente de valor, tá? Mas eu vou deixar aí no link desse vídeo. Então, assim, se você olhar para mim e falou: cara, gostei da didática desse cara, apesar dele falar com essa voz meio anasalada e parecer o Cássio do Corinthians misturado com o Mano Brown, gostei dele, quero ver o curso dele, quero me aprofundar um pouquinho mais. É um curso bem legal, tem bônus ali sobre a aplicação dessas cartas no jogo, tem bônus sobre arcanos menores, tem muita coisa legal no curso, tá? R$19, só clicar no link na descrição. Vamos lá então para o Eremita. E o Eremita eu coloquei a profissão de escritor, tá? Na verdade, o Eremita ele se encaixaria em praticamente qualquer profissão que fosse home office, tá?
que desce para trabalhar sozinho dentro de casa, sem sair do casulo. Isso aqui é a cara do eremita. Ah, quero trabalhar para multinacional tal. Posso trabalhar home office? Se for dentro da minha casa, no meu escritório, no meu cantinho, eu trabalho, faço qualquer coisa. E assim, gente, eu me identifico demais. Eu sou o eremita, né? Meu arcano pessoal é o eremita. E sempre gostei de trabalhar sozinho. Eu tenho dificuldade, inclusive, de trabalhar em grupo. Sempre gostei de atividades mais calmas do trabalho do que agitadas. Enfim, então tem tudo a ver comigo também aqui, o eremita, tá? E, inclusive, eu estou gravando isso na minha casa, no meu escritório, eu trabalho aqui. Então, realmente, eu sou bem eremita mesmo nesse sentido, tá? Então eu coloquei escritor porque ele é alguém que tem sabedoria, que tem maturidade, alguém que tem experiência de vida, que sabe escrever coisas, colocar experiências no papel, né? E é um trabalho que se faz sozinho, e não só isso, né? É um trabalho lento, tá? Vamos lembrar que o eremita, gente, fala muito mais sobre o tempo do que sobre a solidão. Sabia dessa? Se não sabia, aí ó, Renan Obote também é cultura, principalmente no tarô. O eremita, a princípio, ele falava somente sobre o tempo. Com o tempo, com o decorrer do tempo, né? Ironicamente falando, ele começou a ter essa visão muito da solidão, tá? Que hoje é o aspecto mais comum do eremita, mas ele fala muito sobre o tempo, sobre essa lentidão do tempo. Então o eremita ele é alguém muito funcional, porém lento, arcaico. Ele não vai ser tipo um mago que pegaria um tablet, um monte de coisa e colocaria na inteligência artificial, escreve uma história para mim, uma sinopse aqui, você junta com aquilo, junta com outra inteligência e tal. Não, o eremita ele pega papel e caneta e escreve, tá? Mas funciona. Seguindo, a Roda da Fortuna. Essa é uma profissão bem legal que eu coloquei aqui, que é um artista de rock. É um cara aí que tem uma banda e que vive disso. Por quê? A roda, ela fala muito sobre não ficar parado no mesmo lugar. Então, estamos aqui o aspecto das viagens. Temos o aspecto de não ter rotina. Temos o aspecto da novidade o tempo todo. É uma carta acelerada, é uma carta de um cara ali que está ali viajando e fazendo seus corre e buscando um monte de coisa através do rock and roll, através da arte dele, tá? Ah, Renan, mas foi muito específico, hein? É claro, gente, eu sou do rock and roll, dá pra perceber na minha cara, eu quis falar um pouquinho disso. Mas pode ser um artista geral, tá bom? O importante é que você pegar a ideia e você, inclusive, comentar aqui embaixo também quais são suas impressões e que você concorda ou discorda. Se quiser dar outra profissão para Roda da Fortuna, manda bala. Vou ler todos os comentários. Seguindo, temos a Justiça. E aí? Essa é muito fácil, né, gente? Eu quero ver quem que dá uma profissão diferente aqui. Eu coloquei Juiz. Poxa, olha a imagem da carta. Não tem como fugir muito disso, né? Então, nós temos aqui uma profissão, né, uma característica de alguém que vai falar muito sobre o senso de justiça, de parcialidade, de tomar decisões racionais, de colocar as coisas na balança, de colocar as coisas na balança, medir e tomar uma decisão com a espada dele. Então, é totalmente a cara de um juiz, tá? O que mais que poderia ser? Podia ser um advogado, podia ser talvez um político, né? Que está ali vendo, a população precisa disso, daquilo, existe isso, eu vou tomar uma decisão, é assim, assim, assado, tá? Mas profissões que exijam bastante desse lado racional, dessa imparcialidade. Eu sei que político, infelizmente, ultimamente não está muito legal, né? Mas, pelo menos em tese, né, seria bem esse arcano da justiça aqui, tá bom? O pendurado. Será que alguém adivinha esse? Isso eu gostei bastante. Eu coloquei o pendurado, gente, como um arte finalista. Será que é isso mesmo, hein? Ou então um revisor, um analista de maneira geral, ou um cara que vai fazer a arte final de alguma revista, alguma coisa qualquer. Por quê? Porque ele, enquanto todo mundo está enxergando as coisas assim, ele é o único que consegue enxergar as coisas assim. Imagina se você ficasse nessa posição do pendurado e começasse a enxergar os pés das pessoas em cima e as cabeças das pessoas embaixo, o mundo de ponta cabeça. Você teria uma visão completamente diferente da realidade. Visão essa que por vezes pode sim estar distorcida, mas que ao mesmo tempo te abre os horizontes para novas visões, né? Inclusive no tarô de Osho, essa carta não chama o pendurado, ela chama nova visão, tá? Então, esse é o cara aqui que vai ter aquele olhar de lupa que ninguém naquela editoração teve. Por exemplo, estou fazendo uma revistinha ali do Turma da Mônica. O desenhista vai lá, desenha, o colorista vai lá e colore, o letrista vai lá e coloca as letras, está tudo certo. Chegou no pendurado, todo mundo está vendo aqui, ó. Ele vira o gibi de ponta cabeça, digamos assim,
e consegue ver minúcias que ninguém estava vendo e falar, peraí, tem um negócio errado aqui. Nossa, é verdade, tá errado mesmo. Então, ele vai ser esse cara que tem esse olhar. Eu coloquei arte finalista, porque é o cara que pode dar os tapinhas finais, mas pode ser um revisor, pode ser um analista, enfim. Aí vai... tanto faz, acho que qualquer uma dessas profissões daria certo para ele. A morte. E na morte nós temos muito a ver com o próprio nome, o agente funerário. Eu tenho um primo que durante uma época ele teve uma agência funerária e ele, ele já também foi motorista do IML, pegava os corpos ali e aqui, né? Mas ele sempre lidou com essa questão da morte, assim, e ele aprendeu muito com isso, né? A questão do desapego. Por exemplo, uma amiga dele teve um problema de câncer, alguma coisa assim, e veio a óbito e fizeram o enterro pela agência dele. E ele que teve que trocar a roupa dela, cuidar do corpo, uma amiga dele, imagina. Ele teve que colocar os algodão lá, limpar o corpo, enfim, fazer todas as paradas que eu não entendo muito bem. Então imagina o nível de desapego que a pessoa tem que ter para fazer isso, para ter essa compreensão. Você vai falar assim, não, mas isso é nojento, isso é... Cara, isso daqui, ainda bem que existem pessoas que fazem esse tipo de trabalho, a gente tem que valorizar sim, né? E é uma consciência muito grande de saber separar, de saber entender que aquela pessoa partiu, que nós temos lá uma carcaça, um corpo que não pertence àquela pessoa, e eu vou cumprir o meu trabalho ali dentro, né? Quem pode ser tão desapegado assim? A resposta aqui, a morte, tá? Então é alguém que vai lidar com o tema da morte diariamente, vai lidar com o desapego, vai ter isso como algo comum, algo rotineiro na sua vida, tá? O arcano da morte. Mas eu sei que esse arcano aqui, gente, dá margem para muitas outras profissões. Se você pensar em alguma legal, comenta aqui embaixo também, tá? Não se importe com fazer vários comentários diferentes sobre arcanos diferentes. De repente você está assistindo agora, a morte pode ser tal. Comenta aqui embaixo, depois aparecer outro arcano, comenta de novo, não tem problema. De repente seu comentário vai começar a receber curtidas aí, você vê qual que você acertou mais, qual que teve respostas, enfim. Se você quiser responder os comentários que já estão aqui também, fique à vontade, isso vai ser sempre muito bem-vindo. Seguindo, temos a temperança. E a temperança também está meio óbvio aqui. Eu coloquei a temperança como um cozinheiro. Por quê? Bom, vamos olhar aqui a temperança. Nós temos alguém misturando duas taças, como se fizesse uma alquimia ali, como se fizesse um tempero. O próprio nome diz. A temperança, gente, para quem não sabe também, né, é literalmente o ato de você temperar algo. O que é isso? É você pegar uma carne e colocar um pouquinho de sal nessa carne. E aí você não pode passar do ponto, você vai destemperar essa carne, você vai perder esse equilíbrio da temperança. Se você colocar muito sal, a carne vai ficar muito salgada. Se você colocar pouco sal, também vai haver um desequilíbrio. Então a temperança, ela tem que ter essa mão leve, gentil, de saber dosar as coisas e buscar o caminho do meio, né? Qual profissão usa muito esse tipo de coisa? Cozinheiro. Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, não passa do ponto aqui e tudo mais. Inclusive, os melhores cozinheiros não são aqueles que seguem as receitas, somente isso, mas que tem aquele olho. Quanto você coloca de páprica aqui? Isso daqui de páprica. Mas quantos gramas? Não, esse é mais ou menos assim, tá bom. Então, tem aquele feeling de cozinheiro, tá? E a temperança seria muito essa pessoa, tá? Uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem uma noção muito grande das quantidades, de mensurar as coisas. E também é uma pessoa com muita paciência, né? Como dizem por aí, não adianta você querer que a sua pressa em comer o bolo faça que você tire o bolo do forno antes dele estar pronto. E a temperança tem essa paciência também. Seguindo, o diabo. E aqui? Essa carta especial eu queria que vocês comentassem também, gente, porque assim, tem várias profissões que eu pensei, tá? Comentei enquanto tomar água aqui. O diabo, ele é um bom mentiroso. Tá? Então ele poderia também ser um político ou um advogado, como eu falei na justiça, mas aqui seria aquele político corrupto, seria aquele advogado do diabo, né? Ele poderia ser alguém que está trabalhando em uma casa de apostas ou algum esquema ilegal, alguma coisa assim, tá? Ele gosta do perigo, ele estaria talvez ali à margem da sociedade, da criminalização, entendeu? Ele poderia ser aqueles caras do Wall Street que ficam, né, meio que dando golpes ali e se aproveitando dos investimentos das pessoas. Quem assistiu o Lobo de Wall Street sabe do que eu estou falando. Então, é por aí. É essa vibe do diabo, tá? Não vou deixar uma única profissão aqui porque me passam várias coisas pela cabeça. Mas eu gostaria que você comentasse o que pode ser esse diabo aqui no mundo das profissões, tá? Seguindo, gente, estamos chegando ao final, tá? O vídeo não ficar muito longo também. Temos a torre.
E aqui eu achei bem interessante também o que eu coloquei para a torre. Porque eu não coloquei uma profissão para a torre. Porque eu pensei assim, bom, vamos ver, o que a pessoa da torre vai fazer? Ela vai trabalhar com isso. Ih, não vai durar nada. Pensei comigo, não vai durar nada. Ela vai querer sair, vai dar errado. Ah, vai trabalhar CLT e tal. Ih, vai brigar com o chefe, vai acabar com tudo. E eu comecei a pensar na minha própria vida, porque assim como o eremita é meu arcano pessoal, a torre é meu arcano kármico. Isso tem muito a ver com a minha vida, com a minha história de vida. E eu pensei que eu já fui mágico de festinha, já fiz trabalho de barman, já fui carteiro, já trabalhei com vídeo, já fiz oficina de cinema, já trabalhei em faculdade, já dei palestra, oficina de pedagógica, sou formado em artes, já fiz um monte de coisa diferente, assim. E eu falei, o que isso me ensina sobre a torre? E eu cheguei à conclusão aqui das profissões que a torre seria o cara que vive fazendo bico, que vive fazendo, pulando igual um macaquinho de um galho pro outro. Ah, vou pegar um bico aqui, ó, fazer um trampo aqui, vou fazer outro trampo de lá. O que você faz na sua vida? Ah, eu faço de tudo aqui. Vou comprar uma guitarra na internet, passei um paninho, troquei as cordas, vendo pelo dobro do preço. Agora eu vou fazer um trabalho de servente, pedreiro de cá, vou fazer outra coisa de lá. E vai se virando. Por quê? Porque a torre não tem muita estabilidade, não tem muita segurança. Ela acaba muito facilmente com os trabalhos. A personalidade explosiva de alguém que está vibrando a torre seria aquela pessoa que começa o trabalho, como eu falei, vai brigar com o chefe, viu algo errado, não vai ficar quieto, vai discutir, vai falar e acaba perdendo o trabalho e partindo para outro, tá? Mas ele gosta desse caos, digamos assim, tá? Então achei bem interessante que não tem um trabalho para a torre, mas tem vários, são bicos, né? Gente, estamos chegando aqui no finalzinho e antes de eu falar da estrela, um favor que eu juro pra você que seu dedo não vai cair se você clicar no like. Ah, eu não tô vendo no celular, tá a tela cheia. Desvira a tela do seu celular um pouquinho, dá o like e volta, cara. Não vai cair teu dedo, gente. Tem gente que fala que não gosta de ficar dando like aí, cara. Pelo amor de Deus, nós estamos criando conteúdo gratuito pra você, não custa nada, tá? Então, além dos comentários, se for possível, tá, o like vai ser muito bem-vindo também para que esse vídeo chegue para mais pessoas. E se você não for inscrito também, se inscrever no canal também contribui bastante, beleza? Bora lá seguir com a estrela. E na estrela eu coloquei parecido com a eremita, também coloquei um escritor, tá? Mas aqui é um escritor de autoajuda. Por quê? Porque a estrela mostra aquela essência do cara que acredita no futuro, aquele cara que quer orientar as pessoas. Vamos lembrar que por que a estrela chama estrela? Porque antigamente, quando o tarô foi criado, se você saísse à noite, não teria todos esses postes com luz, não teria balada acontecendo, festa, boate. Teria o quê? Teria um breu, teria uma escuridão. E como a gente se guiava? Pela estrela. A gente olhava e falava, ó, ali as três Maria, ó, Maria do Carmo, Maria José, Maria Bethânia. Então é para lá que eu vou. Ao Cruzeiro do Sul ali, Cruzeiro do Norte, Cruzeiro não sei de onde. É para lá que eu vou. Então você sabia para onde você estava indo de acordo com o posicionamento das estrelas. A estrela, não tem essa história da estrela guia lá de Jesus? Pois é, a estrela é um guia. A estrela é alguém que te passa uma orientação, um caminho, é um GPS. Então por isso que aqui eu coloquei um escritor de autoajuda, porque também a estrela está associada à espiritualidade, ao otimismo, à positividade, às good vibes. Até com uma camiseta aqui de Only Good Vibes. Então, é essa pessoa que vai dar um caminho positivo para o outro, tá? Então, eu coloquei aqui um escritor de autoajuda. Eu acho que tem bastante a ver também com a energia da estrela. E a lua, gente? A lua é bacana, né? Porque a lua eu coloquei o mago. Pô, mas o mago não é o arcano número 1? O mago deveria ser o mago? Não. Eu acho que o mago do tarô pode ser essa profissão um pouco mais braçal, um pouco mais que exige do corpo, tal, como um jogador de futebol. E a lua, sim, seria um mago, um bruxo, uma bruxa, um místico ou um tarólogo, né? Por quê? Porque a lua está muito associada com essas artes mágicas, místicas, esotéricas, com os mistérios do universo e tudo mais, tá? Então, essa pessoa que trabalha nesse lado, porque a lua é aquilo que está oculto, né? Aquilo que está escondido, aquilo que está na sombra. E justamente temos a palavra ocultismo, que fala justamente sobre isso, tá? Então, essa carta está muito associada às magias, tá? Então, qualquer pessoa que trabalhe com forças energéticas, com questões aí de religiosidade, enfim, trabalhos energéticos, tarô, né? E outras coisas mais, pode também estar vibrando aqui no arcano da lua. Faltam 3 arcanos, gente. E chegamos ao Sol. E aqui eu coloquei um ator, ou um comunicador, um palestrante também, enfim, mas alguém que vai usar da sua imagem
ou da sua voz para ganhar o seu dinheiro. Pode ser um dublador, por exemplo, né? Um apresentador de televisão, né? Esse aqui é a carta aqui do apresentador de televisão. Pensa, Silvio Santos, Faustão, esses caras aí que dão a imagem dele, a voz dele para ganhar o seu dinheiro, tá? Porque o Sol fala muito sobre essa questão de você se expor, de você ser visualizado por muitos e por vezes admirado por muitos, tá? Então mostra a questão da exposição também, da pessoa ser uma pessoa pública, digamos assim. E também uma carta de clareza, ou seja, uma comunicação clara. Por isso que eu falei, um ator, né, um dublador, tem uma comunicação clara, ele tem uma fala muito boa. Então não é alguém que está sendo exposto, por exemplo, desculpa gente, mas por exemplo como Manuel Gomes, ou outros que acabaram virando piada, né? Não é um cara desenvolto, que se comunica bem, mas é alguém que vira meme, que vira piadinha ali e tal, e acaba passando por essa situação de exposição. Mas aqui é um Luciano Huck, sabe? Um cara, não sei, não conheço direito, gente, foi mal. Parei de ver televisão faz uns 20 anos já. Mas é alguém que tem essa desenvoltura da fala, que tem uma aparência legal ali, que quer se mostrar e que consegue fazer isso muito bem, tá? Então, vibra no Sol. O julgamento. O julgamento é um pouco mais profundo, essa carta, a explicação, mas eu vou tentar ser sucinto. Coloquei um psicólogo. Por quê? Bom, primeiramente, o julgamento também, assim como a carta da justiça, tem muito a ver com a questão de pesar coisas para chegar em conclusões e tudo mais. Porém, é mais profundo, tá? Então, nós não temos simplesmente a racionalidade da justiça, mas nós temos já, levando em consideração as questões emocionais da pessoa. Então, é um trabalho mais ponderado nesse equilíbrio do que está certo ou errado. A justiça fala, não, você fez isso, você está errado, pronto, acabou. O julgamento fala, você fez isso, mas espera aí, você passou por aquilo na sua vida, você aprendeu isso, você internalizou isso, a sua atitude está errada, mas a sua história, será que pode justificar isso? Então, ele se aprofunda mais, tá? Então, isso tem muito aqui a ver com o julgamento, tá? E essa nudez que nós vemos aqui é a nudez da alma, né? Então, o psicólogo é aquela pessoa com a qual você consegue se abrir, você consegue se mostrar quem você é de verdade, consegue falar sobre seus defeitos, sobre aquilo que você faz de errado, né? Sobre aquilo que você sente culpa, sobre seus traumas, enfim, qualquer tipo de coisa, sobre os arrependimentos. Você consegue falar sobre isso e através dessa checagem, dessa nudez da alma, ele consegue dar um julgamento para você no bom sentido, tá? Mostrar por que você faz isso, mostrar por que você deixa de fazer aquilo, tá? Então, para mim tem tudo a ver com o psicólogo, tá? Não foi fácil chegar a essa conclusão, mas eu acho que faz todo o sentido, tá? Se você concorda ou não, é só deixar o comentário. E para terminarmos, temos um mundo, que é o último arcano maior aqui, né? O número 21, que mostra alguém super em paz consigo mesmo, alguém que consegue ser a própria pessoa, estar próximo à sua essência e gostar disso e ser admirada por isso. Qual profissão seria essa? Um influencer. Pois é, um influencer dos bons, viu? Não é aquele influencer que vive uma vida e demonstra outra. Não é aquele influencer que tem ali um palco no Instagram, né, ou outra rede social, mas que no fundo está cheio de problemas e tal. Não, aqui eu vejo aquela pessoa muito íntegra, que simplesmente vive a vida dela, faz o que tem que fazer e as pessoas gostam dela porque ela é quem ela é. Então, tem o caso daquele menino lá, acho que chama Alisson, né? Que é de Ponta Grossa ali, que ele começou a gravar uns vídeos simplesinho e tal, e pá, bombou, todo mundo amou o cara, porque ele só estava sendo ele. Né? E tem outros, eu sigo mais um também, que agora fugiu o nome, que ele faz uns vídeos de trocando de roupa tal, ele fala assim, e o look ficou assim, né? E é um cara super gente boa, mano, não tem nada demais no vídeo dele, ele só coloca uma sopa lá e mostra como é que ele tá saindo. Mas é tão legal ver aquilo, passa uma energia tão boa. Por quê? Porque o mundo, ele consegue ser íntegro. Né? Essa pessoa que vibra o mundo, ela não está preocupada em agradar ninguém, ela está sendo ela mesma, e isso é a coisa mais bonita que a gente vê por aí, tá? Então poderia ser esse influencer mesmo assim, que consegue trazer integridade, trazer clareza, trazer transparência na profissão dele, nas redes sociais dele. E aí, falei muita besteira ou não? Vou descobrir lendo os comentários, tá, gente? Então fala aí, se deu alguns insights legais, depois você aprendeu um pouquinho mais sobre os arcanos. Eu acho muito legal, você dedicou aqui um pouquinho mais de meia hora para ver esse vídeo, mas tenho certeza que você saiu com algumas ideias novas na cabeça, tá? Então, o melhor retorno que você pode me dar é o like, é o comentário, a inscrição no canal, tá? Se você não tiver nenhuma profissão para comentar, só manda um comentário de apoio aí, que já tá bom demais também, beleza? Então é isso, gente. Se você não me segue no Instagram, lembra que a maior parte do meu conteúdo é no Instagram. É só seguir, o link tá aqui embaixo também. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!